Olá, minhas amadas irmãs, tudo bem? Eu sou a Márcia Lários e é um prazer, nossa, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse capítulo tão lindo de Hebreus, Hebreus 10. Que coisa linda e maravilhosa. Eu vou falar uma coisa para vocês, amadas, esse capítulo é forte. Esse capítulo, ele deixa o nosso coração de filhos de Deus, ele deixa a gente com uma vontade de cada vez mais de amar e seguir este Senhor, né? Esse Pai, quem nos criou e quem está conosco todos os dias, quem nos acompanha todos os dias na forma do Espírito Santo. Então venha comigo, fique até o final, que assim como o Espírito Santo veio com palavras tão transformadoras, revelações tão lindas sobre este capítulo, eu quero que ele derrame também sobre a sua vida, porque não é nada sobre mim, não é sobre as minhas forças, ou o que eu sei, ou o meu entendimento, ou conhecimento bíblico para trazer para vocês, mas é através do que o Espírito Santo opera nas nossas vidas, na vida de cada uma das minhas amadas irmãs que se coloca na posição de gravar, de estudar e gravar essas devocionais para vocês, né? Então, assim, não é nada sobre nós, é sobre a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, o quanto ele quer chegar até você, minha amada irmã, que está aí me assistindo do outro lado, o quanto ele quer fortalecer o teu coração. Então, é a palavra do Senhor se transformando e fluindo através de nós, e ela também quer fluir através de você, amém? Então, vamos lá. No capítulo 10 de Hebreus, ele fala sobre duas coisas lindas e maravilhosas. Primeiro, ele fala sobre o sacrifício definitivo de Cristo. O sacrifício dele na cruz é o sacrifício definitivo. Nós não precisamos fazer outro sacrifício quando nós temos ele como nosso Senhor e o nosso Salvador. E ele também fala sobre o apelo. Paulo fala sobre o apelo à perseverança nessa crença que o Senhor, que Cristo, já pagou o alto preço por cada um de nós, pela nossa vida. Amém? Ele começa esse capítulo lindamente. O primeiro versículo ele diz assim: a lei, ela constitui apenas uma sombra, um vislumbre de todas as boas coisas que estão por vir, mas não as coisas boas em si mesmo. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm o adorar. Versículo 2: se tivesse esse poder, já não precisaria existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por toda, e a consciência dos seus pecados teriam desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios lembram de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes removam os pecados. O que eles estavam dizendo? Os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, né, que as pessoas prestavam ali através do holocausto dos animais, eles eram necessários, eles foram instituídos, porém, eles na nova aliança, eles não eram capazes, né? Eles não eram capazes de nos reconectar com o Senhor. Por quê? Porque aqui no versículo 3 ele diz: em vez disso, esses sacrifícios lembram dos seus pecados todos os anos, ou seja, ali a consciência do pecado deles, que eles precisavam fazer este sacrifício para se reconectar com o Senhor, estava todos os anos, todo ano eles precisavam ir lá e fazer isso, mas assim, não era algo que pudesse tirar esse peso do pecado sobre a vida de cada um deles ali. E eles falam sobre, aqui no versículo 4, Paulo fala sobre os sacrifícios de animais. Na realidade, o que acontece? Foi algo necessário? Foi, porque quando Adão e Eva pecou, quando eles tiveram esse ato lá no Éden, lá no paraíso, o pecado foi feito pelo homem. Porém, o que Deus fez? Quando Deus perguntou para ele, né, o que vocês fizeram, eles falaram: olha, nós estávamos nus e por isso nos escondemos. E Deus falou: mas quem disse para vocês que vocês estavam nus?
Deus pegou um animal e tirou a pele do animal e fez com que eles tivessem roupas, porque eles se esconderam através de folhas, né? Eles pegaram folhas para se cobrir o corpo, e Deus pegou um animal. Então houve ali o primeiro sacrifício, e aí foi colocado essa norma como para eles remirem os pecados ali, o sacrifício ser feito através de animais. Porém, não tem como um sangue de animal ele pagar, né, na mesma medida por algo que foi o humano fez. Aqui nós entramos no chamado sacrifício substitutivo, ou seja, o erro foi do homem, então somente um homem pode pagar. E aqui vem Jesus. Jesus, ele esteve na terra como nós, ele foi criança como nós, ele passou por todo o processo como nós, e isso o livro de Hebreus vem lembrando, isso os evangelhos vêm lembrando, ele passou por tudo como nós, só que ele não fez uma coisa que nós fazemos, que foi pecar. Então Jesus era o único que poderia, substituir, que poderia nos reconectar ao Senhor. No versículo 5 ele diz uma coisa muito linda: por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse, olha só, minha amada, não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradastes dos holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Jesus estava dizendo, Pai, o Senhor não se agrada desses sacrifícios de animais, porém eles são necessários. Eu estou aqui da minha própria vontade para me entregar aquilo conforme que está escrito sobre mim. Então Jesus, ele se entregou. Jesus não foi simplesmente porque ele era filho de Deus, ele foi obrigado a fazer, não, ele se entregou da sua livre e espontânea vontade. Ele se entregou por mim, ele se entregou por você, ele se entregou para toda uma nação, ele se entregou para aquele povo daquela época, e ele se entrega para as nossas gerações que há de vir. Então Jesus, ele nos amou de uma tal forma que ele não foi segregado a um tempo, ele é por todos que acreditam e que buscam cada vez mais esse amor por ele. No versículo 12 diz assim, o nosso sumo sacerdote, o superior, o maior do sacerdote, porém ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válidos para sempre. Então se sentou no lugar de honra à direita de Deus. Ou seja, quando os sacrifícios eram feitos através dos animais, era uma tentativa de obra própria dos homens. Mas Jesus, ele se entregou, e somente através do sacrifício dele que nós vamos ter salvação. Então nós precisamos julgar o nosso coração todos os dias. Qual é a motivação que nós temos quando nós fazemos algo para alguém? Se nós queremos barganhar, eu estou fazendo isso porque eu quero alcançar a minha salvação. Olha, deixa eu te falar uma coisa, não é bem assim. O preço pela nossa salvação, ele já foi pago. Mas nós precisamos o quê? Olhar para a cruz, olhar e ver o quanto nós somos pecadoras e o quanto nós precisamos da graça do Senhor sobre todos os dias, para que cada vez mais nós sejamos pessoas reconectadas ao Pai. A nossa identidade de filha, essa nunca seja mais imaculada. Que cada vez mais nós possamos crescer nisso e mostrarmos a este mundo, mostrarmos a essa geração que nós somos diferentes e que o Senhor pode contar conosco para sermos o sal nessa geração. Amém? E o Espírito Santo também testemunha de tudo isso, que tudo isso é verdade, pois diz, esta é a nova aliança que farei com o meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente. Coração, mente, é onde vêm as nossas ações. O que vem na nossa mente passa para o nosso coração, é aquilo que a gente transborda. Então precisamos tomar cuidado, o que tem alimentado a nossa mente e o nosso coração. Amadas, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém pode impedir de passarinhos voarem sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que eles façam ninhos. Então você não pode impedir que alguns pensamentos venham sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles se enraizem e venham para o seu coração, porque daí tem a ação. Precisamos tomar muito cuidado,
Muito cuidado. Aonde estão os nossos olhos? Aonde estão andando os nossos pensamentos? Amém? No versículo 17 ele acrescenta: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e dos seus atos desobedientes. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Minha amada, entende que a partir do momento que eu professo o Senhor, como meu Salvador, os meus pecados, Ele está dizendo aqui, nunca mais me lembrarei nem dos meus pecados, nem dos meus atos de obediência. Olha que coisa mais linda! Quem é que quer nos levar para o nosso passado? É Satanás. É Satanás que vem com as setas, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, ele começa a jogar aquelas setas na nossa cabeça. Olha o que você fez, olha o que você falou. Mas o Senhor, Jesus, ele já pagou o preço pelo nosso pecado. Nós precisamos nos colocar em poder e glória, assumir a identidade que o Senhor colocou no nosso coração e dizer: Satanás, esses pensamentos não são mais meus. Eu não moro no meu passado. Eu não estou lá. Hoje eu tenho consciência que eu sou filha amada do Senhor. Eu sou selada, eu fui pago por um alto preço. A minha vida foi paga por um alto preço. Um preço de sangue, um preço de morte. Nós precisamos olhar para a cruz e parar de romantizar. Nós precisamos olhar para a cruz e ver que alguém, como nós, ele sentiu dor em nosso lugar. Ele foi moído, ele foi quebrado em nosso lugar. E ele aceitou estar lá por nós. Uma pessoa que nos ama a esse ponto. E ele só nos pede obediência. Ele não quer sacrifícios. Ele quer obediência. Olha o versículo 18. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade mais de oferecer sacrifícios. O sacrifício foi feito por Cristo na cruz. Eu não preciso me sacrificar, eu preciso obedecer. Obedecer os direcionamentos do Senhor. Eu preciso conhecer a sua palavra e obedecer a sua palavra. Caminhar segundo a sua vontade. Estar no centro da vontade do Senhor todos os dias. E aí no versículo 19 ele começa a nos dizer, Paulo começa a nos dizer sobre um apelo à perseverança, para que nós possamos perseverar em fé, né? Para que nós continuemos olhando para o alvo, olhando para aquele que fez o sacrifício por nós. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu o caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. O véu foi rasgado, só que ele foi rasgado de cima a baixo. Porque se fosse de baixo para cima, o homem poderia achar que teve alguma coisa a ver. Mas ele veio do alto sublime trono, e ele foi rasgado. E quando ele foi rasgado, nós passamos a ser reconectados ao Senhor. E isso não foi mérito nosso, isso é mérito de Jesus. Isso é mérito daquele que se entregou por cada um de nós. Versículo 22. Entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado em água pura. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a promessa. A promessa que Ele fez a cada um de nós, que nós seríamos reconectados ao Pai, que nós estaríamos na glória celestial. Ele é capaz, Ele vai cumprir a partir do momento que nós estamos conectados a Ele, que o nosso coração pulsa conforme o coração de Cristo, como a partir do momento que nós sejamos imitadoras de Cristo. E é isso que nós desejamos a você. Versículo 24 diz: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Nosso testemunho. Como que a gente pode levar a outras pessoas esse amor que nos transforma todos os dias? Nós precisamos levar às outras pessoas esse amor de Cristo, estarmos conectados. Agora vem um conselho. 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há mais sacrifício que cubra os nossos pecados. Eu conheço Cristo, eu sei que a minha salvação só vem através dele, mas se eu entro naquela
vibe, naquela negócio de, mas isso não tem nada a ver, é só alguma coisinha. Ei, para com isso. O Senhor está nos dizendo, se a gente entra nisso, nós vamos ter problemas. Versículo 31 diz: que coisa terrível é cair na mão dos Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muitas lutas e sofrimentos. Houve a ocasião em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Aquele diz do sofrimento dos apóstolos. Os apóstolos teve mortes terríveis para levar o Evangelho, para que hoje nós tenhamos esse Evangelho que chega através de nós, através de uma internet, nós tenhamos uma Bíblia, nós tenhamos ministrações em nossas igrejas. Alguém lá atrás pagou preço também muito alto. 35. Portanto, não abra mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que lhe traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito toda a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu, tudo o que Ele lhes prometeu, pois em breve, prestem bem atenção, versículo 37, pois em breve virá aquele que está para vir, e Ele não se atrasará. Meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, eu não me agradarei dele. 38, vamos repetir. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, eu não me agradarei dele. Versículo 39. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Minha amada, Deus nos ama. Deus está conosco. Precisamos andar conectados e caminhando com Ele. Quero terminar esse vídeo e dizer, reflita sobre esse capítulo 10, Hebreus, reflita sobre esse livro é lindo e Deus tem grandes coisas para você. Um grande beijo, fica com Deus, eu te aguardo.